né? Acho que está sendo um ano, assim, um divisor de águas para muita gente, esse ano de 2025, né? As verdades estão aparecendo, a gente está vendo quem é quem, a gente está vendo com o que a gente pode contar, né? E nós estamos aprendendo muitas técnicas de como ancorar a nossa luz, de como ancorar a nossa energia, né? A gente está aprendendo a fazer isso, né? Então, vamos em frente, né? Vamos em frente com otimismo sempre, né? Com muita luz no coração. Quando as coisas não estiverem boas durante o dia, que a gente se lembre de colocar uma música boa, que a gente se lembre de como a gente pode transmutar tudo isso, né? Então, a proposta, né, da gente, né, dessa nova era que a gente está vivendo, a gente sabe que nós estamos entrando numa era onde a espiritualidade ela não está mais apartada, né? A espiritualidade não está no momento que você vai na missa, no momento que você vai no centro espírita, no momento que você vai num culto, né? A espiritualidade ela está com a gente o tempo todo, né? O nosso anjo de guarda está com a gente, os anjos, os arcanjos, os Elohims, os santos da nossa devoção, né? Eles estão com a gente o tempo todo, né? Nesse novo momento onde a gente está vivendo, de despertar da nossa mente criativa, de despertar dessa conexão intuitiva, o que acontece? Nós começamos uma verdadeira cocriação. Nós começamos a colocar ao dispor de tudo e de todos, o que nós fazemos em várias mãos. As mãos dos que estão aqui encarnados, mais as mãos da espiritualidade benevolente desencarnada, que vem nos inspirar para que a gente, de repente, se recorde de coisas que a gente já sabia fazer, mas que estão adormecidas no nosso mental, vem nos inspirar a fazer coisas melhores e, principalmente, a cuidar das pessoas, uns dos outros, a entender que os diferentes se complementam e que a gente não precisa ser igual para se gostar, muito pelo contrário, nós precisamos ser diferentes, porque eu vou ter uma virtude, cada um de vocês vai ter uma virtude, e a gente, somando, nós somos o todo, né? Então, a espiritualidade, ela vem nos despertar, dizer o seguinte, nós estamos com vocês o tempo todo, e para que essa conexão seja mais afinada, mais apurada, nós precisamos estar em conexão com as coisas boas da vida. E realmente buscar cumprir o que nós viemos fazer aqui, que é dominar a nossa mente e dominar as nossas emoções. Então, cada vez mais, nós estamos vendo pessoas, e principalmente não só dominar, né, gente, mas ser verdadeiro, ser de verdade, ser pessoa de verdade, pessoa que os outros olham para a gente e falam, ela é o que ela mostra, né? Mas principalmente aproximar essas duas comunicações, mente e emoção, para que elas estejam mais alinhadas e a gente faça entregas verdadeiras, né, no nosso dia a dia, não só no trabalho, como nas nossas relações, na construção do nosso lar, na construção da nossa jornada, em tudo, né, e tá tudo junto e misturado, né, por mais que a gente às vezes fale, o profissional, o pessoal, nós estamos misturados, né? Quando nós não estamos bem em casa, às vezes a gente vai refletir isso numa amizade, né? O amigo vai olhar para a gente e vai falar assim, tô vendo em você que tem um BO aí, né? Por quê? Porque a gente não separa, nós somos o que nós somos, né? E cada vez mais nós estamos vendo pessoas de diversas áreas, de diversas frentes, falando em espiritualidade, semelhança de Deus. E se nós somos, os animais são, o reino vegetal todos os reinos são a imagem e semelhança de Deus, não é um privilégio do ser humano, né? Nem um privilégio dos habitantes deste planeta, né? Porque todo esse universo não foi criado só para a humanidade, né, gente? Existem muitas e muitas outras formas de vida, né? Então, ele vem trazer justamente essa questão de nós despertarmos o semideus que está dentro de nós. Como? Com uma mente brilhante, com uma mente criativa, com atos mais conscientes, com uma consciência mais expandida, com um olhar otimista, com um olhar no copo cheio,
né? Entendendo que as adversidades da vida elas chegam para nos ensinar. Quando a gente se depara com as situações difíceis da nossa vida, ela é difícil, mas ela traz uma verdade. E por mais dura que ela seja, a gente começa a viver uma verdade, né? A gente começa a saber com quem a gente realmente está lidando. Então, nós estamos justamente nessa era. Então, trazer a nossa consciência para o aqui e agora, ancorar com ensinamentos milenares que a nossa civilização tem, né? E que foi muito renovado por outras pessoas que vêm e que a gente bebe na fonte. Se você pegar os ensinamentos que nós temos de Antigo Egito, eles foram totalmente renovados por Chico Xavier. E você fala assim, como isso é possível, né? Sim, é possível. Um espírito do calibre de Chico Xavier, que há estudos assim magníficos, veio falar numa linguagem simples para democratizar o saber. E nós estamos hoje tentando, né, absorver os livros dele. São 500, não vai dar. São 536 livros. Mas o que eu quero mostrar para nós é que nós temos muitas possibilidades de expandir a nossa consciência através de conhecimento, de leitura, esvaziando o copo, através da contemplação. A gente não para mais para contemplar, a gente só corre, né? A gente achou que com a pandemia, que tinha desacelerado a gente, que a gente ia ser diferente. Já voltamos a correr tudo de novo. Já estamos passando pelas ruas de forma despercebida. Já estamos atropelando pessoas como se não existissem outras pessoas além de nós. Já está todo mundo de fone de ouvido de novo, fechadinho no seu mundo. Então, cadê esse aprendizado que a gente teve? Onde a gente está colocando ele? Então, é um chamado da espiritualidade, né? Quando a gente expande a nossa consciência através desses momentos aqui que a gente se reúne, um para ancorar o outro, um para apoiar o outro, nós temos um compromisso em despertar. Nós temos um compromisso em olhar e viver o aqui e agora, o eterno agora, o presente que o presente é, que é tudo que a gente tem. E a mensagem, ela vai se repetindo, assim, né? Chico Xavier e o Espiritismo, ele fala muito para a gente o seguinte, quando a espiritualidade quer realmente passar algo para a humanidade, para tudo e para todos, você vai ver a mensagem chegar de diversos cantos. Então, uma pessoa começa a psicografar algo aqui, aí, de repente, você começa a ver a mesma mensagem se multiplicando em vários centros espíritas. Tá? É um exemplo. Hoje, a gente vê a mesma mensagem por diversas pessoas que têm poder de fala e que estão atuando em lugares diferentes. Então, por aí, a gente vê que a espiritualidade está trabalhando muito. A espiritualidade, a fonte criadora, como a gente quiser chamar, está trabalhando muito para trazer coisa boa para a gente dar atenção para coisa que não é boa. Né? Então, é chegado um momento assim de nós honrarmos tamanho investimento que a espiritualidade tem feito na gente, né? Como trabalhadores deles que nós somos, né? Aí você vai falar assim, Andréia, mas eu não sou médium, né? Não estou trabalhando como? A gente está trabalhando no nosso dia a dia, gente. A todo momento, a todo instante, irradiando o que nós somos. A nossa energia muda o ambiente que a gente está. A nossa energia, o mundo é energia, o mundo é vibração. Né? E a nossa energia, ela muda onde nós estamos. Ela muda a frequência, ela muda os hertz da vibração. Né? Então, nós também somos responsáveis por esse inconsciente coletivo tão pesado que tem acontecido. Né?
Eu sei que não é fácil, eu também caio, né? Todos caímos, né? Hoje também você acorda às vezes um pouquinho mais assim com os desafios da vida, né? Quem não os tem, mas num determinado momento do dia, a gente tem que erguer a cabeça, né? E seguir em frente. Seguir em frente, vivendo o presente que o presente é, não é verdade? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, mostrar para vocês. Urge, acho que o tempo está urgindo tanto que a gente está vendo a mensagem vindo de diversos canais, de diversos lugares, pessoas de diversas camadas sociais, cientistas mostrando cientificamente, né, o quanto nós somos afetados pelas vibrações e pela energia, né? E eu quero compartilhar rapidinho um saber assim deles que me tocou muito o coração, né? Porque eles falam muito de epigenética. Eu não sou médica, eu não sou cientista, eu sou de humanas. Então, não, né, a minha área é outra, né? Mas o pouquinho que eu entendi da epigenética, né, me trouxe assim uma visão diferente, né? Porque a ciência, pelo que eles explicaram, se tiver alguém aqui dessa área aqui que possa elucidar melhor, por favor. Eles dizem o seguinte, né, que nós éramos muito moldados, né, pelo nosso DNA, que é o que a gente herda dos nossos pais, que vem dos nossos ancestrais. E que pela ciência, né, o nosso DNA, esse código genético, ele estaria no núcleo das nossas células, né, no núcleo do átomo, digamos assim, né? E a epigenética, ela vem mostrando que essa célula, ela não é tão influenciada pelo núcleo, ela é mais influenciada pela membrana dela. E essa membrana recebe informações do meio que ela vive. Então, a genética, a ciência já vem provando que nós somos muito mais o que recebemos de influência nessa membrana do que o que nós temos no centro do nosso núcleo. Então, gente, isso é algo muito bacana, porque a herança genética ela é muito legal, ela nos traz um código, ela nos traz uma herança da nossa família que a gente deve honrar e tudo mais. Mas nós podemos trilhar o nosso caminho. Nós podemos ser o que nós somos. Nós podemos escolher aonde a gente quer estar mergulhado ou com que tipo de energia a gente quer ser tocado para que sejamos pessoas melhores. Então, a energia que nos toca pode nos definir. Né? E aí, aquele velho ditado, né? Diga-me com quem andas, né? Tive que dar a mão à palmatória. Né? Mas fica a reflexão, porque às vezes a gente não pode escolher com quem a gente está, mas eu posso escolher como eu alimento a minha mente e o meu coração, para que a gente expanda algo melhor para essas pessoas. Né? Tá bom? Essa foi a inspiração de hoje que eu trouxe para vocês. Vamos fazer uma conexão rapidinho para a gente fazer a nossa leitura e a nossa meditação? Tá bom? Eu pus uma música hoje, ó, rápido recado. Sábado a gente vai ter uma vivência presencial lá na Sargento Cid, Vila Alzira, em Santo André, tá? Vai ser a partir das 9h30 da manhã, ela é gratuita, tá? Quem sentir o chamado, quiser vir, só me mandar o nome para a gente reservar o lugarzinho lá. É uma vivência espiritualista, né? Enfim, né? Com canalização, com várias mensagens da espiritualidade. Quem tiver dúvida, tiver interesse, me pergunta, que eu explico melhor, tá bom? Algumas pessoas já conhecem, então fiquem super à vontade. Estaremos muito honrados em recebê-los lá, tá? Vai ser 9h30 da manhã, a gente normalmente 2 horinhas, mas às vezes tem passado, né, meninas?
É isso, vamos de coração aberto, tá bom? Vai ser sábado agora. E nas 2 primeiras semanas de agosto, a gente, normalmente no mês de julho, a gente faz uma pequena pausa de 2 semanas, né? Esse ano eu não parei em julho, a gente vai fazer uma pausa rapidinho nas 2 primeiras semanas de agosto, só nas meditações, tá? Mas vai ter a vivência, vão ter os estudos, tudo certinho, tá? Deixa eu só pôr aqui a música e vamos para a nossa sintonia, para ficarmos todos na mesma página. Eu peguei uma playlist do Áureo Corrá, vocês sabem que eu adoro ele, e eu peguei uma playlist que é um álbum que chama Dos Confins do Céu. É maravilhoso. Então, quem quiser procurar depois, eu recomendo. Eu estou pondo uma música que chama Encontro com Iluminados. O Áureo Corrá é um grande estudioso da música. Todas as músicas dele no YouTube tem os hertz, tem a frequência, tem a emoção que está sendo trabalhada, tem tudo muito explicado. Então, quem tiver interesse, é uma grande fonte de aprendizado, o Áureo. E é com ele que eu estou colocando aqui. Então vamos lá, gente. Nos concentremos em nossos corações. Eu convido vocês a respirar. Vamos na minha contagem. 1, 2, 3, inspira. 1, 2, 3, segura. 1, 2, 3, solta. Solta o peso do corpo, solta as preocupações, solta as contradições. Fica sem respirar. 1, 2, 3. Mais uma vez, inspira. Segura. Mostra para sua mente que quem está no comando é você, através da sua respiração. 1, 2, 3, segura, solta. Solta junto dela todas as emoções que você não quer mais. Mágoas, raivas, ressentimentos, contrariedades, solta. Mais uma vez, inspira. Inspira uma grande luz dourada que está te pacificando, equilibrando, harmonizando, trazendo a energia de São Francisco de Assis, Mestre Lanto, Buda, essa energia qualificada do amor, sabedoria. Está apaziguando todas as suas células, harmonizando as batidas do seu coração, reverberando por todos os seus órgãos e colocando na sua pele um tom de leveza. E solta. Concentrando no seu coração, eleve seu pensamento a Deus, Pai, Mãe, Olorum, Criador de tudo e de todos, meu Senhor. Nós agradecemos, agradecemos e agradecemos a permissão e a possibilidade de nos reunirmos mais uma semana para afiarmos o nosso machado do saber, do conhecimento, acalmarmos o nosso coração, ampliarmos o nosso mental e as nossas emoções, para tomarmos ações e decisões mais acertadas no dia a dia. Rogamos à espiritualidade que nos envolva na sua luz, que nos envolva com o seu amor, para que sejamos dignos de tamanha investidura espiritual. Rogamos que nos acalme, que nos serene, que nos ajude a sermos mais pacíficos, mais amorosos, mais harmoniosos e, principalmente, rogamos que tenhamos força de vontade e de amor para manter as benesses que nós recebemos aqui
no nosso dia a dia. Visualizemos no centro do universo um tubo de luz azul que desce e nos envolve na proteção do bem-amado Arcanjo Miguel. Na planta dos nossos pés, plataforma de luz violeta que transmuta e purifica tudo em nós e ao redor, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. No alto da minha cabeça, das nossas cabeças, um grande sol dourado. A divina presença de Deus, eu sou, que nesse instante nós ativamos em nós. Ela desce, envolve a nossa cabeça, o nosso mental e equilibra todos os nossos chakras. Ativemos a divina presença de Deus em nós, a nossa centelha divina que traz esse código maravilhoso de Deus. E vamos abrir o nosso coração num grande sol rosa, irradiando ao espírito Gaia, ao centro da Mãe Terra e reverberando 3 metros à frente e ao redor. Amor incondicional, amor incondicional, amor incondicional. Visualizemos ao redor dessa alma grupo um grande círculo de luz dourada, ativada através dos nossos amados guardiões e guardiãs, pela força da lei, da justiça, do amor, da ordem, e que ele fique ativo durante todo o período de tempo que se cumpra a sua função. Assim é, Sela, Senhor, está feito. Arcanjo Miguel, que trabalhais para o resplendor da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco. Nós a receberemos sempre com muito amor, honra e privilégio. Permita que caminhemos com dignidade e afastai de nós ideias ruins. Fazei de nós amigos que saibam discernir, compreender e jamais julgar. Ajudai-nos contra os nossos inimigos espirituais e materiais, conscientes e inconscientes, e os expulse, pois a verdade é o vosso lema. Permita que a nossa intuição seja a vossa espada a nos proteger e afastai de nós pessoas ou situações que possam nos induzir ao erro. O meu coração está ligado ao vosso, em amor, luz e energia que passam a ser a nossa verdade. São Miguel, fazei de nós mensageiros fiéis da verdade suprema. São Miguel, nos guie, nos ilumine. Amém. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós pedimos licença para abrir essa segunda-feira de meditação. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja o seu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Vamos respirar 3 vezes, mexer o nosso corpo, abrir os nossos olhos e voltar para o momento presente. Graças a Deus. Obrigada, meu Senhor. Graças a Deus. Deixa eu só tirar os ruídos aqui. Filtrar os sons. Que hoje tem bastante ruído. Férias. Vamos lá, estão me ouvindo bem, né? O microfone está bom ainda, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura? Fazer a leitura do nosso Fonte Viva. Não sei se a gente vai continuar com ele depois de agosto, tá? Talvez a gente mescle com outro, estou com vontade de mesclar aqui com outro livro, não, de cunho universalista, vamos ver se dá certo, tá? Mas hoje vamos nele, que sempre é muito rico, né? Tudo que Emmanuel nos trouxe, e Chico também. Então, a leitura é a leitura 48, página 111, para quem tem o livrinho ou para quem tem o PDF, e o texto chama Diante do Senhor. A frase pensada que Emmanuel escolhe, ela está em João, capítulo 8, versículo 43, e diz o seguinte: por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Isso foi Jesus quem disse. E aí vem a explicação de Emmanuel. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Vou começar de novo. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha.
Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Gente, eu não li esse texto antes, mas você vê como ele encaixa com a narrativa, né? Fazer o bem, todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição, desculpar incessantemente, amar os próprios adversários, ajudar os caluniadores e os maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social. Com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho na caridade e na luz para engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço, aproveitável, com equipamento, porém em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, para perceber-lhe o espírito e a verdade, a palavra divina. Aqui a gente tem vários insights, assim, que dá para a gente pegar, né? Primeiro que ele fala assim, né? Fazer o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição, desculpar incessantemente, amar os adversários, ajudar os caluniadores e os maus. O Posati, ele tem uma fala que ele diz o seguinte: sejamos bons, mas não sejamos bobos, né? E passa muito por isso, né? Eu acho que para a gente emprestar sem exigir, ajudar quem não é lá muito bom, quem às vezes já nos atrapalhou na vida, né? Requer com que a gente não tenha expectativas, com que a gente faça as coisas para as pessoas nos moldes de Jesus, sem esperar nada em troca. E sem se iludir, né? Que a pessoa mudou, que a pessoa é boa, né? Que ela só vai dar passos certos, né? Porque muitas vezes a gente vai ajudar e a pessoa vai deslizar de novo, né? Ela vai escorregar, né? Ela não vai viver conforme as nossas expectativas, conforme o nosso código de certo, né? Porque ela tem o código dela, ela tem a ética dela, né? E os diferentes, né, se complementam. Mas ele diz o seguinte, que mesmo assim que a gente faça, né? Mas que a gente faça quando a pessoa peça, quando a pessoa pede. Porque muitas vezes a gente invade o espaço da pessoa. A gente invade a oportunidade dela aprender. Às vezes, na ânsia da gente ajudar, a gente tira a oportunidade do aprendizado da pessoa. Então, estejamos por perto, estejamos alerta para auxiliar quando precisar, mas sem ultrapassar o limite
do espaço da pessoa, o campo dela, sem que a gente entre no campo dela sem ser convidado. Porque isso também acontece com a gente. Muitas vezes a gente também vai precisar de ajuda, a gente também vai precisar de um socorro de alguém, mas algumas coisas da nossa jornada são momentos que a gente está aprendendo. E muito do que a gente vai querer é um abraço, mas não que a pessoa resolva por nós. Então, que a gente tenha esse caminho do meio, né? Que é muito comum de São Francisco de Assis, de Buda, de Mestre Lanto, né? Que são essas energias que eu senti muito próxima hoje. Eles têm o caminho do meio, o caminho de quem é rico, mas que escolheu viver perto das pessoas e com as pessoas e com a natureza, né? Entregando o que ele tem de melhor, que é o que ele é. Né? Então, reflitamos nisso, né? Eu já falei várias vezes, acho que também não precisamos reforçar mais ainda, mas nós sabemos que o dinheiro, a prosperidade, ela também é sagrada, e que ela é caminho para a gente conquistar as coisas. Então, não confundamos também, né, a humildade com falta de prosperidade, né? Voltando na imersão que eu fiz semana passada, eu achei assim, eles falavam muito sobre a meditação, o poder da mente, o poder de você dar comandos positivos para sua mente. Fazem muito essas visualizações que a gente faz aqui, gente. Essas visualizações positivas que a gente faz aqui, eles fazem muito lá de forma consciente. Mas o Dr. Zeballos, ele tem um mantra que ele usa desde jovem, que ele falava o seguinte: eu quero ter tanto dinheiro que eu não pense em dinheiro quando eu estiver atendendo um paciente. Então, olha o caminho do meio. Conseguem perceber o caminho do meio? Ele não quer se preocupar com o dinheiro para atender um paciente. Então, o que ele faz? Ele vibra na prosperidade. Né? Então, isso é entender os ensinamentos que estão pelo meio do caminho, porque nós, humanidade, caímos dentro de um inconsciente coletivo, onde que ser humilde é não ter nada. E não é por aí. Mas vamos voltar para essa energia aqui que eles falam, né? Que eu acho que tem umas coisas mais legais que a gente pode tirar dessa leitura, né? Registram o chamamento do Cristo, todavia algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária, né? Então, a gente está ouvindo aqui, né? As mensagens edificantes, está lendo um livro bom, está vendo coisas boas, só que aí, né, o apelo primário da rede social muitas vezes acaba imperando, né? A gente está jogando fora o nosso tempo, muitas vezes, com apelos desse mundo que não estão cocriando nada, só estão dando uma dose ali, né, para a nossa mente ficar bem calminha, não pensar em nada, né, para que as coisas continuem como elas estão. Então, que esse saber que a gente tem, que a gente expande, nos desperte para outras coisas, que a gente se liberte dessas amarras, né? Que a gente se liberte de tudo isso, né? No curso de filosofia, eles fazem uma analogia, assim, que a gente falou um pouco nos nossos cursos, da época da automação, né? Aqui no ABC a gente viveu muito, né? Vendo os empregos indo embora quando os robôs chegaram, e essas pessoas tiveram que se reinventar. E com a inteligência artificial não vai ser diferente. É a nova, né? É a nova automação industrial aí, né? A inteligência artificial. Mas cabe a nós sabermos fazer as perguntas certas. Se nós não soubermos fazer as perguntas certas, não obteremos as melhores respostas. Continuaremos a ter que pensar. E para aumentar o nosso repertório, precisamos continuar bebendo nessas fontes, né? Nessas fontes de aprendizado, de leitura, de estudo,
seja da vertente que for, mas algo edificante, né? Que nos enriqueça para que a gente possa continuar fazendo boas perguntas, né? E aí sim, informam-se, mas não entendem, a gente vai passar a entender. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, amigos admiráveis. Conservam no coração enormes potenciais de vontade, de bondade. Contudo, a mente vive empenhada no jogo das formas perecíveis. Então, que a gente consiga enxergar além da forma, além do que a gente está tocando. Estão me fazendo entender? Estão vendo uns rostinhos olhando para mim? E não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar o coração vazio de resíduos da terra para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. A gente vai ter que limpar a casa, gente, sem autoconhecimento, sem limpeza profunda, né? Não tem festa. Não tem festa em casa suja. Então, nós vamos ter que mergulhar para dentro de nós, com muita sinceridade, com muita honestidade, e limpar. Não adianta pôr uma pedra em cima daquilo que nos feriu, em cima daquilo que a gente passou, porque a gente vai ficar petrificado. Precisamos ter um olhar de acolhimento, de amor para as nossas histórias, para a nossa jornada, né? Nos amar de verdade, fazer as nossas meditações de acolhimento, de abraço fraterno, nós sejamos o nosso primeiro amor, né? Que nós nos amemos, olhemos para nós, para que a casa esteja bem limpinha e a gente possa receber essas novas dádivas divinas, né? Essa energia qualificada, essa vibração boa, porque enquanto a gente estiver ruminando dentro da gente as coisas não tão boas, a gente pode colocar mantra, a gente pode colocar música, a gente pode colocar muitas coisas, mas vai ficar na superfície, não vai entrar para o coração. A gente precisa começar a limpar o nosso coração para que essa energia invada a gente e a gente de verdade ancore a positividade em nós. É isso. Foi essa a intuição de hoje. Nós vamos fazer uma meditação bem gostosa, de perdão, auto-perdão, limpeza, né? Amor crístico, né? Esse amor crístico que a gente vive. Falamos muito do Cristo, né? O que é amar nos moldes do Cristo, né? Vamos lá. E uma mensagem tão moderna e atual, né, gente? Deixa eu pôr mais para cima aqui. Vocês estão ouvindo a música? Então, eu convido você a fechar seus olhos, a se entregar para este momento de meditação, que é um momento de contato de você com você mesma. É um momento de abraço, de acolhimento, de carinho, de auto-amor, você com você mesma. Um momento onde você se acolhe, você se entrega. É o presente que nós nos damos toda semana, todas as segundas-feiras aqui, nos abraçando, nos acolhendo, entrando em sintonia com o nosso eu crístico, com a nossa divina presença eu sou, com a nossa centelha divina, que é o nosso código. Quando nós saímos do lado interno da criação e viemos para cá, humanizados, individualizados, cabeças pensantes, Deus colocou dentro de nós essa centelha divina, que é o nosso código. Então respira, acompanhe essa música, esvazia o seu coração, limpa, deixa fluir,
Confia no processo divino. Confia em Deus Pai e Mãe. Solta o controle. Tudo está certo como tem que ser. Deus cuida de nós a todos os instantes, pelos caminhos da nossa vida. Coloca anjos para nos salvar. Coloca desafios para que possamos aprender. Coloca situações adversas para que possamos ver. E ao mesmo tempo, se coloca frente a nós, como nesse instante, através do nosso Filho Jesus, dizendo para nós assim: vocês nunca estão sozinhos. Nós estamos sempre com vocês, iluminando o caminho, mostrando aonde pisar, bloqueando lugares que não são para vocês. Confie no processo. Confie. E vamos limpar o nosso coração, vamos nos perdoar, vamos tirar todos os bloqueios, vamos simplesmente nos amar. Nesse instante, eu convido você a respirar, a sentir a energia da sua respiração fluindo por todo o seu corpo. E vamos acalmando o nosso mental. Em 3, estamos ouvindo essa música. Em 2, eu estou caminhando por uma estrada. Em 1, eu chego num lugar de conforto, tranquilidade e serenidade. Nesse instante, eu sou um observador desses momentos de contato comigo mesma. Recebo uma visita serena e salutar de um anjo divino que vem nesse instante patrocinar esse momento junto a nós. O seu mentor, o seu anjo de guarda, o seu guia-chefe, um elemental da natureza que já está habituado conosco e a gente nem o percebe. Mas nesse momento, nós o sentimos. E ele vem nos ajudar a nos perdoar. Então, buscando eliminar todos os bloqueios que atrapalham a nossa evolução, o nosso autocuidado, o nosso autoamor, vamos dedicar minutos para nos cuidar. A partir deste momento, nós perdoamos todas as pessoas que de alguma forma nos ofenderam, nos injuriaram, nos prejudicaram ou causaram dificuldades desnecessárias. Visualize essas pessoas envoltas numa grande luz branca da paz e solte essas pessoas para que elas tenham a sua jornada de luz. Solta. Peçamos a Arcanjo Miguel que com sua luz cobalto possa cortar os elos da dor e permitir que essas pessoas sigam o seu caminho. Nós perdoamos especialmente quem nos provocou, até que perdêssemos a paciência e reagíssemos de forma violenta, para depois sentirmos vergonha, remorsos, culpas inadequadas. A culpa é uma ilusão, ela não deve existir. Ela é um peso que nós colocamos na nossa perna, ancorada no medo, que não permite que nós sigamos. Então, nesse instante, vamos pedir a Arcanjo Miguel que corte todo limite, dor, sofrimento do nosso caminho. Limpa em nós. Arcanjo Jofiel, deposite a sua luz dourada da sabedoria
Reconhecemos que também fomos responsáveis, às vezes, pelas agressões que recebemos, porque confiamos em indivíduos negativos, enchemos o copo da expectativa, permitimos que nos fizessem de bobo e descarregassem sobre nós o seu caráter desqualificado. Por muito tempo, muitas vezes, suportamos maus tratos, humilhações, perdemos tempo e energia em tentativas inúteis de conseguir bons relacionamentos com essas pessoas. Não precisamos nos submeter ao ego personalidade. Precisamos esvaziar e libertar. E nesse instante, vamos envolver em luz todas essas situações. Vamos vendo incômodo o nosso coração bastante limpo, brilhante, pronto para receber o novo, pronto para traçar um caminho de luz. Visualize o seu coração limpo. Mesmo que você não tenha conseguido limpar tudo, limpe pelo menos o lugar que você está. E numa próxima etapa, nós vamos limpando mais e mais. Mas se esforce, vá até aquele canto, tire aquele pó, tire aquela sombra. Vamos pedindo aos elementais que nos ajudem, as salamandras que queimem com o seu fogo divino da purificação. E agora sim, nós estamos conseguindo ver as situações limpas. Nós já estamos livres da necessidade compulsiva de sofrer e livre da obrigação de conviver com indivíduos e ambientes tóxicos. Iniciamos nesse instante uma nova etapa em nossa vida, em companhia de gente amiga, sadia, competente. Queremos compartilhar sentimentos nobres enquanto trabalhamos pelo progresso de tudo e de todos. Não voltaremos a nos queixar, nem falaremos mais sobre mágoas e pessoas negativas. Se por um acaso pensarmos nelas, lembraremos que elas já estão perdoadas e descartadas da nossa vida íntima. De forma definitiva, as reconhecemos como irmãos, mas não entregamos a nossa intimidade. Ofertamos um convívio, ofertamos um abraço fraterno. Sejamos bons, mas não sejamos tolos. Agradeçamos pelas dificuldades que pessoas nos causam, que nos ajudaram a evoluir do nível humano comum ao espiritualizado que agora estamos, e onde podemos vislumbrar novas oportunidades, novas perspectivas. Percebamos o quanto nós crescemos depois das dificuldades. As dificuldades nos ajudaram a conquistar e a reconquistar quem somos. Se olhe de frente ao espelho. Veja o quanto você andou para chegar até aqui. Olhe o copo cheio da sua vida, com otimismo, com positividade e com a casa limpa, o coração em luz. Estamos prontos. Quando nos lembrarmos de sofrimentos, pessoas, vamos procurar valorizar suas boas qualidades e vamos pedir ao Criador que as perdoe, evitando que sejam castigadas pela lei de causa e efeito, nesta vida ou em outras. Damos razão a todas as pessoas que eventualmente nos rejeitaram nosso amor, nossas boas intenções, porque nós reconhecemos que é um direito que assiste a cada um de nos repelir, não nos corresponder e nos afastar de suas vidas, assim como eventualmente afastamos pessoas das nossas. Temos nosso livre-arbítrio e podemos escolher.
E quando não escolhemos, a espiritualidade cuida e percebemos que eventualmente pessoas se afastam, situações se reapresentam, é o fluxo da vida agindo, confiemos. Vamos respirar profundamente, fazer um acúmulo de energia positiva. Respira, prende o ar, confia e agora, sinceramente, vamos pedir perdão a todas as pessoas que, de alguma forma, consciente ou inconsciente, podemos ter ofendido ou injuriado, prejudicado ou desagradado. E analisando e fazendo um julgamento de tudo o que realizamos ao longo da nossa vida, nós vemos que o valor das nossas ações são maiores do que das nossas inações. As nossas ações são suficientes para pagar, resgatar qualquer dívida, qualquer saldo negativo, deixando um saldo positivo a nosso favor. Vamos envolver a situação em luz, vamos dar as mãos para esse mentor que veio nos ajudar e vamos nos sentir em paz, com a nossa consciência. Fizemos o melhor que soubemos fazer e estamos prontos para o novo. Estamos prontos para a nossa melhor versão. E de cabeça erguida, respiramos profundamente, prendemos o nosso ar, nos concentramos para enviar uma corrente de energia destinada ao nosso eu superior. Ao relaxar nossas sensações, percebemos que esse contato foi estabelecido e agora é o seu momento de diálogo. Dirija uma mensagem de fé e confiança ao seu eu superior, pedindo orientação em ritmo acelerado para um projeto muito importante que você mentaliza agora e para o qual já está trabalhando com dedicação e amor. Agradecemos de todo o coração a todas as pessoas que nos ajudaram. Comprometemos a retribuir, trabalhando para o bem e o bem do próximo, atuando como agente catalisador de entusiasmo, prosperidade e autorrealização. Tudo faremos em harmonia com as leis da natureza e com a permissão do nosso Criador, eterno, infinito, indescritível, que intuitivamente sentimos como o único poder real atuante dentro e fora de nós. Assim é, sela, Senhor, está feito. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens e que a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens e que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie a pequena vontade dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz e que se feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Em 3, você está em frente desse lugar. Em 2, você se despede, vem voltando. Em 1, você se sente dentro do seu corpo, mas ainda de olhos fechados. Nós vamos pedir à espiritualidade que cuide do nosso lar, que possa retirar todos os miasmas, formas, pensamento negativas, preocupações que foram instauradas no decorrer da última semana. Pedimos à espiritualidade que um fluxo de luz seja depositado nesse instante no nosso lar e que dentro dos nossos lares more o equilíbrio, o respeito mútuo, o amor, a compreensão. Vamos nos visualizando na porta dos nossos lares, de mãos dadas com os guardiões, e vamos percebendo que nesse instante muros de luz subiram ao redor, fazendo toda a proteção física, espiritual, mental e emocional de todos os moradores deste lugar. Que possamos ir e voltar na mais perfeita proteção divina,
assim como permanecer onde quer que seja na mais perfeita proteção. E essa luz vai ampliando, atingindo os nossos vizinhos, requalificando o inconsciente coletivo, inspirando as pessoas que passam pelas ruas agora a serem um pouco melhores. Vai requalificando a energia da nossa cidade. Vamos visualizando a cidade iluminada do nosso estado, do nosso país. E visualizemos o nosso planeta Terra envolto numa grande luz branca da paz. Ao redor de nossos corpos, círculos brancos de luz. Assim é, sela, Senhor, está feito. Que a espiritualidade possa ter atendido todos os nomes que foram enviados para o nosso caderno de vibração e que as nossas águas possam receber o fluido adequado para o consumo nosso, dos nossos familiares e dos nossos animais de estimação. Vamos ancorando a luz em nós, vamos ancorando o otimismo. E certos de que teremos uma semana maravilhosa. Vamos confiar em Deus Pai e Mãe, confiar na fonte criadora, confiar na energia qualificada de Deus. Vamos confiar em nós primeiramente, na centelha divina que está dentro de nós, que vai nos orientando. E vamos pedindo que a paz de Deus paire sobre nossos lares, possa o amor divino estar em nossos corações, que a luz cósmica flameje em nossas almas e a sabedoria em nossas mentes. Possa a força do Altíssimo vitalizar cada membro dos nossos lares, que a saúde e o bem-estar divinos se manifestem em nossos corpos, que são as vestimentas com que nos envolvemos. Que a graça de Deus nos preencha em nossos atos de adoração e possam os dons do Absoluto serem expressados através de nossas consciências. Que a plenitude e a vitória no nosso plano divino selem a nossa passagem pela terra. E com a prece que Jesus nos ensinou, que ela é tão perfeita, tão completa, nós pedimos licença para encerrar a meditação dessa noite. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja o seu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas faltas, e livre-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, obrigada, meu Senhor. Graças a Deus. Vamos respirar 3 vezes, mexer o nosso corpo, abrir os nossos olhos e beber a nossa água, para nos reconhecer no milagre do momento presente.